Olá, seja bem-vindo ao Pode Seguir, o podcast da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau. Eu sou o João Paulo Souza, a gente está começando mais um episódio e vamos falar sobre o Maio Amarelo. Nós estamos no mês da conscientização da segurança no trânsito e vamos debater aqui no episódio questão de segurança, de infraestrutura, fiscalização, tudo que envolve tornar o trânsito mais seguro. E claro que nós, como cidadãos, motoristas, pessoas que compõem o trânsito, podemos fazer para torná-lo mais seguro. E para falar comigo sobre esse assunto, eu recebo aqui o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, e também o secretário de Trânsito e Transportes, Alexandre Fernandes. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigado, João, pela oportunidade. Quero saudar aqui o Alexandre também, nosso secretário. Nós estamos aí num debate importante no mês de maio, Maio Amarelo, de conscientização de todos que fazem parte do trânsito. E acho que é importante destacar, quando falamos em trânsito, muitas vezes as pessoas subentende que é o motorista, é o carro. Na realidade, o trânsito somos todos nós, é o pedestre, é o ciclista, né, o que faz uso da moto, é o transporte coletivo, inclusive os veículos, né? Então toda essa rede precisa saber da sua responsabilidade. Não adianta só o motorista ter a sua responsabilidade se em algum momento a pessoa atravessa fora da faixa pedestre, também traz desafios. Então o trânsito é sem dúvida um grande desafio, né? E como você colocou aí bem também, além de todas essas ações de conscientização, né, que a gente tem trabalhado e tudo aquilo que a gente já tem planejado adiante, a infraestrutura de trânsito também é algo que nos preocupa e nós temos desenvolvido várias ações nesse sentido. É isso aí, João. É muito bom estar conversando novamente e nesse momento com o prefeito aqui conosco, né, que nos orienta, nos dá as missões, nos cobra para que as coisas aconteçam e aconteçam no ritmo que a sociedade espera, né, do jeito que, da forma que isso é demandado, e nesse Maio Amarelo que serve, além do que é feito todo ano, todos os meses, serve para chamar mais atenção, né? Serve para mostrar com um pouco mais de ênfase, ou talvez com um pouco mais de atenção de todos, o que de fato nós temos, onde nós queremos chegar, como nós precisamos nos comportar para que as coisas sejam melhor para todos, né? Afinal, a vida em sociedade é isso, e não seria diferente no trânsito, no nosso dia a dia, né? Exatamente. Mas vamos começar então falando sobre essa programação, né? O que está sendo feito aqui em Blumenau durante esse mês de maio para conscientizar as pessoas, né? De ações que estão sendo feitas. Eu já vi a Escola Pública de Trânsito também agindo, tem coisa espalhada pela cidade, tem campanha nos meios de comunicação, né? Então é realmente várias frentes trabalhando justamente para fazer essa conscientização. Tem algumas coisas, né, prefeito? Na verdade, a campanha é o mês todo, né? Estão todos os dias muitas ações. Algumas coisas como continuidade daquilo que nós fazemos o ano todo, não é perfeito, como as ações nas escolas, né? Conscientização das crianças, afinal, esse é um trabalho muito forte, é feito diariamente, todos os dias do ano, porque conscientizando as crianças, informando as crianças, a gente tem um adulto melhor no futuro, né? Então esse trabalho sempre é feito e sempre será feito, mas algumas questões um pouco mais de impacto e que despertam um pouco mais a atenção das pessoas também, que são ações com carros acidentados, onde foram disponibilizados alguns, né, em pontos da cidade, fazer com que as pessoas entendam que no momento que ela está dirigindo, existe o pedestre, existe o motociclista, existe o transporte coletivo. No momento que ela é pedestre, existe o veículo. Então é importante nós nos colocarmos no lugar do próximo também. Fizemos um momento interessante, não é, prefeito, com a morte aparecendo, né, em determinadas vias, mostrando a importância, né, do respeito à sinalização, do respeito às regras e principalmente do respeito ao próximo. Enfim, algumas questões mais sutis, outras questões mais impactantes, que num determinado momento pode parecer até um pouco estranho, mas nós precisamos de fato impactar para promover o diálogo, promover a conversa e gerar os resultados que precisamos, né? Então são ações que continuam o ano todo, mas ações importantes para que a gente faça de fato com que o slogan da campanha do Maio Amarelo desse ano, que tem o slogan "No Trânsito, Escolha a Vida", para que isso seja reflexão diária na mente das pessoas. E o ponto importante, eu acho nisso, Alexandre, você falou bem. Primeiro, o que isso impacta, né? Na nossa consciência no processo de que eu hoje sou motorista, outro dia eu sou passageiro, outro dia eu sou pedestre, né? Outro dia eu posso ser ciclista. Em todas elas eu tenho responsabilidades. Claro que quando eu estou à frente de um veículo,
o veículo tem um potencial maior de tirar a vida de alguém, de ser uma arma. Então, a minha responsabilidade é maior em relação aos outros. E quando eu estou numa bicicleta ou a pé, a responsabilidade é maior em relação a mim mesmo. Porque se eu não tomar o devido cuidado, eu posso me colocar em risco e fazer com que alguém me atropele porque eu estou usando o local errado ou dirigindo a minha bicicleta de modo indevido. A própria moto, né, que acaba muitas vezes cortando dentro do trânsito, se eu faço isso de modo desordenado, eu também posso colocar em risco a minha vida e gerar um acidente que coloque em risco a vida de outras pessoas. Então essa conscientização é importante, e aí quando você traz para a rua a morte, você faz as pessoas lembrarem do seu papel. Opa, mas tem a morte, né? Eu tenho uma arma na mão. O veículo, quer queira, quer não, ele pode ser usado como uma arma. Tanto é que, em alguns momentos, infelizmente, você vê ex-maridos ou ex-companheiros nervosos com querendo vitimar suas esposas, ex-esposas, atropelando elas, ou até ele é usado como uma arma ali propositalmente. Mas às vezes quando você está com o veículo, se você ingerir uma bebida alcoólica, por mais que você não tenha o desejo de gerar um acidente, mas você está se colocando como instrumento de gerar um acidente, de tirar a vida de alguém. E isso precisa ser, de fato, também levado em conta, né? E muitas vezes você não tira a sua vida, mas você tira a vida de alguém que não tinha nada a ver com o seu happy hour, né? Com o seu momento de embriaguez, que era um pai de família, ou que era um filho, ou que era um avô, ou que era alguém que foi ceifado prematuramente por causa do meu modo inadequado e totalmente errado de usar o trânsito. E a própria questão é o nosso pezinho, né? Que é o principal causador também de acidentes, porque nós normalmente queremos tirar o tempo na velocidade no trânsito, né? Achamos que o tempo, economizando 10, 15, 20, 30 segundos, nós resolvemos a nossa vida no final do dia, e muito pelo contrário. Muitas vezes nós tiramos a vida de alguém e não resolvemos a nossa, causamos um problema que vai tirar muito mais tempo da nossa vida nos dedicando para solucioná-lo depois do que efetivamente resolvendo a nossa vida. Então há uma necessidade, claro, de consciência de todos nós, né? E outra coisa que eu acho que o Alexandre trouxe aqui, nós só continuamos a fazer essas ações. Tanto que lá em 2019, 2020, nós compramos um ônibus cinema para estar nesse ônibus cinema que é da Escola Pública de Trânsito, indo nas escolas e levando essa conscientização para as nossas crianças. Então é algo que está na nossa rotina. O Maio Amarelo se convencionou a nível nacional como um mês de que todos nós possamos refletir ainda mais sobre a nossa responsabilidade, ainda mais sobre aquilo que nós temos como papel enquanto cidadãos, né? E claro, nós enquanto poder público, né, o Alexandre enquanto secretário da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e eu enquanto prefeito somos demandados, né, cada vez que acontece um acidente, parece que a nossa ação vai resolver que o acidente não acontecesse. Uma parte pode até ser, né? Mas a grande maioria dos acidentes vem da nossa imprudência. E eu me coloco nisso também. A gente precisa tomar cuidado todo dia quando pega o volante. Ontem, por exemplo, eu acabei dirigindo e a gente tem que tomar um cuidado, né? As faixas de pedestre, se alguém não vai atravessar, é redobrado, né? Em relação a isso, porque a gente muitas vezes se esquece do nosso papel enquanto motorista naquele momento. Então, nós somos, de fato, os verdadeiros agentes de prevenção. Nós podemos fazer várias coisas como vamos fazer, né? Nós vamos colocar avançador de sinal quando alguém furar o sinal vermelho agora, vamos colocar faixas lombadas eletrônicas, né? Controladores de velocidade, mas aqui é importante destacar, nenhum destes nossos instrumentos vai estar em algum lugar escondido, né? Todos eles vão estar muito bem sinalizados, né? Com a quilometragem da via, dizendo que não pode avançar o sinal, que não precisa nem dizer, né? Quando o sinal está vermelho, não precisa nem explicar para alguém que não precisa avançar o sinal. Até os nossos filhos, né, sabem disso. As crianças pequenas sabem disso no carro, né? Assim como as crianças sabem que tem que usar o cinto de segurança. O adulto às vezes não sabe, a criança sabe. Então, a velocidade da via ou o redutor, todos eles vão estar muito bem sinalizados. Nós entendemos, né, e no nosso governo não tem mais aquele dito secador de cabelo, né, que era o guarda, entre aspas, escondido, né? Então vai ser tudo visível. Então vai tomar multa, né, efetivamente quem descumprir a velocidade da via ou descumprir o sinal vermelho. Se ele descumpriu, é porque ele colocou a vida dele ou de alguém em risco, né? Então a gente precisa tomar cuidado nisso, especialmente, e aqui não é uma geral, mas a gente tem percebido muitos avanços de sinal
de muitos entregadores que estão com pressa, e eu até entendo que eles têm pressa para entregar, porque eles recebem por entrega, mas precisa tomar cuidado porque eles estão colocando a vida deles em risco, e quando eles saem no vermelho, o outro ainda pode estar passando no amarelo, né? E daqui a pouco causar um acidente que pode lhe custar uma perna, um braço, um quadril quebrado ou até a própria vida, né? Ou às vezes ficar na cama o resto da vida, o paraplégico, o tetraplégico. Então, são N questões que a gente coloca, e nós estamos toda a tranquilidade, sabemos que não é uma pauta simples, mas essa também faz parte da discussão da responsabilidade de todos no trânsito. Sim, vocês falaram aí alguns exemplos, e essa coisa esse mote da campanha de escolha a vida, né, é muito forte, né, porque pode parecer simples, mas é aquela coisa, tipo, uma pequena ação minha que vai gerar, às vezes, antes de eu tomar essa ação, eu refleti, né, será que é isso que eu tô fazendo aqui no trânsito? Se eu dei uma esticadinha no sinal, por exemplo, que tá ficando vermelho, e eu vou, vai dar tempo, sabe, esse tipo de coisa que às vezes a gente não pensa na hora, mas que, sabe, se a pessoa fizer esse pensamento prévio, né, se eu fizer isso aqui, será que eu não tô colocando ninguém em risco? Isso é importante isso pode evitar muita coisa, né, muito acidente que acontece por bobeira, né? Numa cidade, né, João, como Blumenau, tem quase 400 mil habitantes, né, dezenas de milhares de veículos circulando diariamente na cidade. E veículos, a gente está falando de carros, motos, transporte coletivo, bicicleta. Mais de 30 mil crianças ou adolescentes, prefeito, né, indo para as escolas diariamente. Nós precisamos entender que a área urbana é uma área de locomoção lenta, é uma área de condução lenta, principalmente até porque nos horários de maior movimento não tem via suficiente para todos, né? Então, um é dependente do outro. O pedestre é dependente do veículo, o veículo é dependente do transporte coletivo, até porque se nós não tivéssemos um transporte coletivo e não tivéssemos as pessoas usando o transporte coletivo, nós teríamos uma mobilidade urbana muito mais complicada. Porque cada ônibus circulando, são ali pelo menos 50, 60 pessoas ali dentro. São pelo menos 30, 40 ou 50 carros naquele ponto a menos na rua. Então, olha o espaço que um ônibus ocupa, olha o espaço que um carro de passeio ocupa. Então isso tudo serve para que a gente reflita e entenda que nós precisamos, além de cuidar de nós e da nossa família, cuidar do próximo. E quando nós não respeitamos alguma sinalização, alguma legislação de trânsito, nós não estamos cuidando nem da nossa família. Se a gente está dirigindo um veículo sem cinto de segurança, ou utilizando o telefone celular com o nosso filho atrás, ou um motociclista na moto em alta velocidade, ultrapassando um sinal vermelho, não está respeitando ninguém, nem a ele mesmo. Nós temos dados. Os hospitais aí, leitos de UTI, mais da metade são sempre ocupados por acidentes de trânsito. Então é um momento de conversar, sim, sério sobre isso, às vezes de forma mais sutil, às vezes de forma mais pesada, para que a gente possa, de fato, melhorar o nosso dia a dia. E, como o prefeito colocou, esses equipamentos, eles vêm simplesmente para tornar o trânsito mais humanizado, mais seguro, mas quem evita um problema é quem está, naquele momento, tomando uma decisão. Dirigir acima de velocidade permitida é uma decisão tomada por alguém. Atravessar a rua fora da faixa de segurança é uma decisão tomada por alguém. Tudo reflete ou pode refletir em problemas. Então, quanto mais prudente, né, quanto maior a reflexão e quanto melhor as nossas ações, melhor o resultado para todos. E é importante destacar aqui, o Alexandre também falou um outro ponto importante, basta olhar para os nossos hospitais, as cirurgias de emergência, os atendimentos de emergência são feitos devido a acidentes de trânsito, né? Seja eles por motos, seja ele por usuários de moto, ou seja ele por pedestres, ou até mesmo condutores de veículo ou passageiros de veículo. E esse dado ficou tão evidente em 2020, em março de 2020, abril, quando o governo do estado decretou aquela parada efetiva que aconteceu de todas as atividades comerciais durante quase 15 dias, os leitos dos hospitais vagaram de um modo tão extraordinário em relação a isso, que quando lá na frente o trânsito voltou quase que ao normal, mesmo com algumas atividades suspensas e o Covid aumentando, os hospitais chegaram a pedir para nós, então, prefeito, proíbe veículo,
porque aí a gente vai conseguir atender as pessoas com Covid, né? Por causa da quantidade de acidentes que estavam tendo, gerando o acúmulo de atendimentos nos hospitais de última hora, as ações emergenciais. Então, veja como isso é direto no processo. Claro, nesse meio tempo, a gente também tem que desenvolver algumas ações. Vou citar uma ação que hoje nós estamos desenvolvendo. Vamos pegar a Rua das Missões e a Rua 2 de Setembro, né? Nos próximos dias, estamos com a obra no final de revitalização da Rua das Missões, de calçada e ciclovia. Você pode sair lá da 470, lá do início da Engenheiro Dudek, vir de lá de bicicleta, pela ciclovia ou ciclofaixa, até aqui na região central da cidade. Isso vai gerar também uma condição de segurança maior para este usuário de bicicleta. Antes nós não tínhamos calçada na Rua das Missões. As pessoas agora podem, inclusive, fazer caminhada de final de dia, de início de dia, e ao mesmo tempo se locomover durante toda essa via com segurança. A mesma coisa na Rua Bahia. Você pode, através da ciclofaixa compartilhada com calçada, da Rua Bahia do começo até o final dela, com segurança. Ou seja, são ações que nós desenvolvemos para trazer uma ação diferencial também de proteção. A ampliação do modal, né, que é a questão do uso da bicicleta, fomentando o uso da bicicleta também como modal seguro na nossa cidade. Mas, claro, ele é seguro desde que ele entenda o seu limite dentro desse espaço. E ele é seguro desde que o motorista também saiba que ele não pode invadir esse espaço. Porque alguns desses locais nós temos separado com canteiros e outros com tachões, né? E normalmente quando são tachões mais baixos, ainda assim tem alguns que gostam de estacionar, né? Botar o veículo em cima. Aí quando o CETEB, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, e a agente de trânsito vai lá e reboca ou multa, aí, o prefeito quis me multar. Não, o prefeito não quis. A sinalização estava lá, né? Eu não descumpri a determinação. Se eu descumpri, eu vou receber a multa igual como todo mundo, né? Sim. Tanto que a placa do veículo que eu uso para trabalhar, não tem placa lá de prefeito para o agente de trânsito não multar. A mesma coisa, o veículo privado ou da secretaria, que é o Alexandre usa, também não tem placa lá, secretário da secretaria, para não ser multado. Se nós infringirmos, vamos pagar a mesma multa, ou o nosso motorista vai pagar a mesma multa por estar descumprindo a legislação de trânsito. Então, esse também é um ponto importante para ser destacado aqui. Então, todas essas ações de investimento trazem uma série de melhorias. Outra coisa que a gente está fazendo, as faixas elevadas, né? Nós já temos 100 implantadas na cidade, são mais 50, né? E são importantes para aquelas vias marginais, não para as arteriais, né? Eu uso muito esse exemplo também, né? Muita gente quer, não, prefeito, o senhor tem que botar a faixa elevada na Rua São Paulo, tem que botar a faixa elevada na Beira Rio, tem que botar a faixa elevada na 7, tem que botar... Não dá para botar faixas nessas aí, porque elas são arteriais. O que é a artéria principal do nosso corpo? Onde precisa ter maior fluidez, não pode ter bloqueio, né? Por quê? Porque ali passa o sangue. Qual é o sangue principal que passa nessas vias? É o veículo também, mas ali passa a ambulância. Ali passa o carro de bombeiro cheio de água, que vai combater um incêndio numa ponta da cidade, ele precisa ganhar tempo. Imagina quanto um caminhão cheio de água precisa reduzir a velocidade para passar por uma faixa elevada, né? E não gerar um acidente. Então, olha quantos minutos, se ele pegar 3 faixas elevadas, ele vai chegar atrasado no incêndio. E o que isso vai repercutir? Quantos minutos uma ambulância vai chegar atrasada de levar um paciente, às vezes que teve um infarto, né? E vai chegar atrasado no hospital porque teve 4 ou 5 faixas elevadas no caminho. Essa é a via arterial. Ela alimenta a proteção da nossa cidade também. Então ela precisa ter uma legislação específica, que não fui eu que inventei, nem o Alexandre, né? Nem a Guarda de Trânsito. É uma via que é discutida pelo Conselho Nacional de Trânsito, pensado no todo. Eu não posso simplesmente mudá-la porque eu acho mais bonito ou melhor, né? Eu até posso, né? Mas aí nós vamos responder, se alguém chegar atrasado no hospital, pode entrar com uma ação contra a prefeitura porque o seu familiar faleceu porque tinha muita faixa elevada no caminho. Apesar de que, prefeito, e como é que fica a lombada eletrônica? Ele vai passar e nós vamos retirar a multa porque ele estava cuidando da vida de alguém, né? Ele vai passar o sinal com segurança, é óbvio, ele vai tomar cuidado, mas vai passar o sinal, mas nós vamos evitar, não vamos cobrar aquela multa porque ele estava cuidando da vida de alguém. Agora, enquanto a faixa ela não sai da frente, ela vai continuar lá. Então, são algumas coisas que a gente tem que discutir com responsabilidade também com o nosso cidadão, de por que algumas coisas acontecem aqui e não acolá. É importante explicar essas diferenças, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, né?
A questão da via arterial foi uma ótima explicação, realmente, né? Que é a via principal que vai distribuir o fluxo para as outras, né? Então, essa explicação é importante. E também essa questão da saúde, né? Que vocês comentaram. Isso acaba refletindo, né? Em falta de vaga, em pessoas que precisavam de outros atendimentos e que, né, deixam de ter esses atendimentos, ou que vão esperar mais tempo porque, sei lá, não tinha leito do hospital para fazer uma cirurgia, né? Então como de novo, aquela pequena, às vezes uma pequena ação que vai impactar em muitas pessoas e vai impactar numa cadeia toda, né, de acontecimentos da cidade. E normalmente impacta onde, né? Se alguém teve um acidente grave, ele acaba precisando de UTI. E para realizar uma cirurgia eletiva, dependendo da cirurgia, tem que ter um leito de UTI disponível. Então, se o leito de UTI, mesmo que aqui era trauma e aqui é câncer, na cirurgia eletiva, né? Se a UTI foi ocupada, né, ele não consegue fazer a cirurgia, mesmo que não tenha nada a ver, seja outro médico, seja outra equipe, mas porque a vaga da UTI não existe mais. Porque, eventualmente, depois de uma cirurgia, precisa ter a disponibilidade de uma UTI. Isso quer dizer que vai usar? Não, mas quer dizer que, se precisar, tem que ter disposição. Porque senão, daqui a pouco, você perde uma vida porque não tinha uma UTI à disposição. Sim. Então, eu acho que é essa a reflexão de que o trânsito nos traz também. Muitos problemas aconteceram lá em 2020 em relação à UTI Covid por causa disso. Muitas UTIs que poderiam... Nós, graças a Deus, não tivemos falta de UTI em Blumenau. Toda a população de Blumenau nós conseguimos atender, né? Mas gerou um impacto que poderíamos ter beneficiado pessoas de outras regiões do estado, porque nossos leitos estavam ocupados com acidentados de trânsito, daqui ou de fora, né? E, Alexandre, acho que o secretário tem essa informação mais... as principais causas de acidentes de trânsito aqui em Blumenau. A gente já falou aqui em outros episódios também que até tem crescido muito, cada vez mais, o uso de celular, então isso tira a atenção do motorista e acaba causando acidente também já, né? A questão da velocidade, essas seriam as principais causas assim, de acidentes? De fato, onde nós temos circulação muito grande de pessoas, nós temos probabilidade de termos alguns problemas maiores, né? Tanto em Blumenau como em outros municípios. Se nós formos para municípios maiores, onde a circulação é maior, o índice naturalmente vai ser proporcional àquela quantidade de pessoas, mas é exatamente isso, João. O prefeito colocou aqui muito detalhe, né? As nossas ações refletem no que está acontecendo ao nosso redor. Isso não é só no trânsito, isso é na nossa vida. As nossas ações refletem aquilo que acontece ao nosso redor. E no trânsito é exatamente isso. A velocidade. A velocidade é um dos principais problemas, né, do trânsito. É por isso que nós fizemos agora todos esses investimentos, além de todas as obras que o prefeito viabilizou na cidade e através de convênios, através de recursos próprios do município, através de financiamentos para as obras estruturantes, também faixas elevadas que servem para gerar mais segurança para o pedestre, toda a sinalização viária é importante para que as coisas fiquem mais organizadas, mas de fato a velocidade é o principal problema. O uso de celular hoje atrapalha e muito, além do risco e da insegurança que se gera no trânsito, o uso do celular é um dos grandes problemas hoje do congestionamento, né? As pessoas muitas vezes reclamam da dificuldade, horário de pico, tudo parado, enfim, está demorando e tal, mas basta qualquer um de nós parar próximo de um semáforo, qualquer cidade no Brasil, qualquer lugar. Mas aqui na Rua 7. Para na calçada e fica olhando as pessoas passando no semáforo ou quando param no semáforo. É raro hoje não ver alguém com o celular na mão. Olha a gravidade disso. É raro não ver alguém sem o celular na mão. Tá todo mundo com o celular na mão. Se a gente ficar mais tempo e perceber as pessoas andando, infelizmente a gente vai ver as pessoas andando, dirigindo com o celular na mão, né? Parado no semáforo nem se fala. E isso faz o quê? Aí tu começa a perceber, buzina, isso. Abriu o sinal, a pessoa não viu. E assim, 2, 3, 5 segundos num semáforo é importantíssimo. Porque cada semáforo tem seu tempo dependendo do seu momento do dia. Muitas vezes 25 segundos, 45 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio.
para que todo mundo possa circular. Então, o celular hoje é um dos principais problemas do trânsito. No passado não era. No passado era muito mais embriaguez, vem diminuindo, mas ainda é um dos principais fatores de acidentes graves. Mas no passado não existia essa situação de celular, que hoje é um problema da atualidade. Né? No passado era falta de cinto de segurança, hoje ainda existe, mas é raro. E para ver como esse investimento, tanto em infraestrutura, como em conscientização, como nas crianças, é importante. Eu me lembro quando eu ia na escola, o cinto de segurança não era obrigatório, passou a ser obrigatório. E primeiro foi na cidade, depois nas rodovias, enfim, né? Mas eu lembro que as pessoas mais velhas não tinham o hábito de usar e não gostavam. E a gente veio sendo educado que precisava usar o cinto de segurança e tal. A nossa geração, a geração mais recente, não tem problema hoje com o cinto de segurança. É automático, entrou no carro, coloca. Para ver como o carro até avisa, né? Para ver como é importante. E as dos pais, pai, eu sinto. Então é automático usar cinto de segurança. Meu Deus do céu, o que está faltando para a gente entender que é automático não utilizar o celular enquanto a gente dirige? Ou respeitar os limites de velocidade. E como o prefeito colocou, todos os investimentos eles servem para melhorar. Porém, resolver é só a nossa atitude. Então, a faixa elevada ela gera mais segurança para o pedestre em determinado ponto. Ela não pode ser usada em todos os pontos. Por isso, nós estamos agora retomando os investimentos e as instalações dos controladores eletrônicos de velocidade. Avanço de sinal, redutor de velocidade e controlador de velocidade. Porque em outros pontos, os estudos técnicos identificam que ali serve esse tipo de equipamento. E assim a gente começa a reduzir velocidade. E reduzir velocidade não significa fazer todo mundo demorar mais para se deslocar. Muitas vezes até o contrário, né, prefeito? Fazendo com que todo mundo circule numa determinada via, por exemplo, a Rua 7 de Setembro, e numa certa velocidade, muito parecido, a fluidez do trânsito ela é até melhor. E não tem aqueles riscos de motocicleta cortando frente de carro, ou mesmo carro cortando frente de carro, o pedestre olhando para atravessar, vendo um carro vindo longe, aí a pessoa calcula mais ou menos a distância e o tempo. Muitas vezes o veículo está acima da velocidade, ele chega muito mais rápido no pedestre. Enfim, mesmo o ciclista, quando está se locomovendo, vai sair de uma ciclovia, vai atravessar a rua, ou vai passar na frente de uma esquina onde tem um acesso de veículo. Tudo isso é muito importante para que as pessoas saibam de fato como todos estão se mexendo. E assim a gente minimiza os problemas. Então, essas são as principais questões que a gente tem hoje. Uso de celular, alta velocidade, avanço de sinal vermelho. Mas tu vê que a gente não está falando de problemas de trânsito, a gente está falando de imprudência, de desrespeito. Né? Então, o principal causa de acidentes é o desrespeito. É o desrespeito às leis e é o desrespeito às pessoas. Essa é a principal causa. Né? Por isso que nós temos que fazer o máximo enquanto poder público para fazer com que as pessoas respeitem. Né? Mas eu sempre digo, não sou eu, não é o prefeito, não é o João, não somos nós que estamos lá conduzindo aquele veículo ou aquela moto ou atravessando a rua naquele momento. Cada um está fazendo o seu momento. E é aí que a coisa pega e é aí que a gente precisa prestar atenção. Né? Apontar o dedo para o outro é fácil, né? Mas e como é que a gente começa, como é que a gente muda as coisas? Pela gente. Sim. Né? E o maior desafio nosso talvez seja as pessoas entenderem que todos fazem parte do processo do trânsito. Todos, né? Inclusive, nessa discussão, todo mundo quer que tenha ponto de ônibus, mas não na frente da sua casa. Todo mundo quer que tenha faixa elevada, mas de preferência não na frente da entrada da minha casa, né? Na entrada da casa do outro, né? Todo mundo quer que tenha controlador de velocidade, mas não aqui onde tem o meu prédio, porque aí o cara vai arrancar, vai dar um barulho maior aqui no prédio. Então, são questões que eu acho que são difíceis de discutir. E ao mesmo tempo, não é nem eu nem o Alexandre, né? Que vai escolher onde vai um controlador de velocidade. Né? Inclusive, nós temos que contratar um estudo técnico para dizer onde vai. Sim. Né? Se nós quisermos mudar de lugar, só se o estudo técnico disser que dá para botar naquele outro lugar. Não somos nós que escolhemos. Não é com base em nada. Não é. Eu acordei um dia e vou botar rodando. Por mais que seja importante receber um abaixo-assinado de uma comunidade, mas não é a comunidade que vai dizer que naquela curva vai uma faixa elevada. Mas por que, prefeito? Porque na curva precisa ter uma visibilidade, senão daqui a pouco alguém vai estar achando que vai estar numa faixa seguro e não vai estar.
Porque a pessoa que vê o motorista não vai ter o tempo suficiente para vê-lo na faixa para reduzir a velocidade. Então tem N ações que precisam ser colocadas para que a gente compreenda a responsabilidade de cada um nesse processo, né? Faixa elevada dá segurança? Dá, né? Mas ao mesmo tempo a minha filha foi atropelada numa faixa elevada, né? Então, e garantir a segurança dela, o motorista não viu, né? E ela achou que estava segura, né? Então quem estava certo, quem estava errado? O motorista, mas ao mesmo tempo é um desafio, né? Então a gente tem quantas pessoas são atropeladas em sinal vermelho, né? O sinal está fechado, o motorista veio, né? Leva, né? Nós tivemos aí um acidente recente na Antônio da Veiga, né? De uma moto que atropelou uma ciclista, coitada, quebrou ela toda, a enfermeira inclusive. Tivemos agora por embriaguez no mês de maio, né? Na rua Amazonas, 6 pessoas feridas por causa de um motorista embriagado, né? E aí, olha o custo Brasil, né? O custo da saúde, né? O custo na vida daquela pessoa, quanto aquela pessoa vai deixar de estudar muitas vezes, vai deixar de trabalhar, se ela é autônoma, vai deixar de prover o sustento da sua casa, né? Se ela ainda tem um trabalho, ela talvez até consiga um auxílio-doença ali para ficar o tempo, mas se ela é autônoma, como tem muitas, tem a sua MEI, né? Como é que ela vai prover o sustento da sua casa? Então, veja o custo na vida, isso sem contar que pode perder a vida, né? De alguém que é advogado, de alguém que é administrador, de alguém que é pai de 3, 4 crianças em casa, ou mãe, e perdeu a vida, e agora, como você vai sustentar essa família se o provedor da casa foi o que perdeu a vida no acidente, porque alguém decidiu beber, né? Então, é um processo de conscientização, né? Eu tive a oportunidade, o Alexandre também, né, de dirigir na Europa. Na Europa não tem meio termo, é velocidade e acabou, né? Inclusive o radar lá, o GPS te avisa já no carro quantos quilômetros tem que andar lá, é 30 e 30. E quando tu entra na cidade já tem lá uma câmera fotográfica gigantesca lá na plaquinha dizendo, ó, daqui para frente se tu passar da velocidade, e lá é 30, não é nem 50 como aqui, tem lugar que é 30. Na Alemanha, por exemplo, e você cumpre ou você paga a multa. Simples assim, né? Eu fui na casa de um conhecido alemão, ele tinha lá na casa dele, ele tinha na subida da escada, ele até fez uma galeria de fotos que ele levou de multas, né? Ele disse, ó, levei multa e ele disse, ó, sabe por que eu botei isso aqui? Para não esquecer que eu tenho que cumprir a legislação. Ele fez lá 3 fotos que ele tinha levado, as 3. Depois disso aqui, cada vez que eu passo aqui, eu lembro que eu tenho que respeitar a velocidade. Então, são coisas que às vezes as pessoas se conscientizam pela dor. Nós não gostaríamos disso. Eu, enquanto prefeito, não quero arrecadar um centavo de multa. Nem o Alexandre. Nós não temos nem o interesse de termos multa no cofre do município. Nenhum, né? Agora, por que o fazemos? Né? Porque, infelizmente, ou nós fazemos isso, ou os custos na vida das pessoas que querem fazer certo talvez vai ser muito mais elevado daqueles que não querem fazer certo, que é perder o seu familiar, né? Que às vezes tem um familiar com deficiência física pro resto da vida, algum acamado, né? Alguma pessoa que deixou de trabalhar, perdeu renda, pessoas passando necessidade porque alguém não pode trabalhar, enfim, uma série de consequências que são muitas vezes para o resto da vida, né? E a gente vai buscar sempre fazer o possível para evitar que isso aconteça. Esse é o papel do poder público, né? Eu sempre digo, o amor é o melhor, né? Então vamos respeitar, que é o amor, né? Se não respeitarmos, agora senão vai pela dor. E a dor aqui é o bolso, né? Sim. Eu gosto disso? Não. Nem um pouquinho. Ninguém gosta. Né? Ninguém gosta, né? Nem de pagar e nem de cumprir o meu papel enquanto gestor de impor as normas, né? E que, de novo, né? Não fui eu nem foi o Alexandre que fez, né? Toda a legislação que está aí de trânsito não fomos nós que inventamos, né? Ela está aí, foi construída durante, eu diria, décadas, né? Com a evolução dos veículos para que a gente possa garantir o mínimo de segurança para aqueles que são os mais frágeis. E qual é o mais frágil? Pedestre, ciclista, motociclista, né? E aí por diante. Então são esses que a gente tem que proteger, e o passageiro são esses que a gente tem que proteger no trânsito. Com certeza. E aproveitando sobre ainda essa questão de fiscalização, né? A gente já falou em outros episódios aqui, mas é importante reforçar. Com relação aos equipamentos que estão sendo instalados, já tem alguns que já estão entrando em testes. Como é que vai funcionar isso na prática, no dia a dia? João, é muito simples, né? A gente precisa só prestar um pouquinho de atenção, entender, mas não é nada que a gente desconhece. Afinal, né,
muitas situações os investimentos estão sendo feitos agora. Nós temos, como o prefeito colocou, faixas elevadas em diversos pontos, já são mais de 100 instaladas, nós vamos chegar no final do ano com mais de 150 faixas elevadas disponibilizadas na cidade para garantir a segurança das pessoas. Temos uma estrutura semafórica, uma central de controle operacional atualizada, toda a sinalização viária hoje em Blumenau, a gente pode falar isso, né, prefeito? A sinalização viária, tanto vertical, as placas, como a horizontal, faixas, pintura de faixa de pedestres, pintura de faixa de rolagem, muito bem feita, tudo atualizado, né? É um investimento grande nisso para que não haja dificuldade com relação a essas questões. E agora estamos investindo também nos equipamentos eletrônicos de fiscalização, que a cidade ficou um tempo sem. Nós fizemos todos os estudos técnicos e de engenharia que são obrigatórios para que a gente possa retornar com esses equipamentos. As pessoas pedem muito porque a cidade percebeu o aumento da imprudência, o aumento de velocidade, o aumento dos acidentes em função disso. E nós temos 3 principais tipos de equipamentos que traremos para a cidade. O sensor de avanço de sinal vermelho parada sobre faixa de pedestre, que ele, por si só, ele já diz qual é o papel dele, notificar quem avançar o sinal vermelho. Então isso é uma infração de trânsito muito séria, muito grave, e esse sensor de avanço de sinal fará com que apenas aqueles que ultrapassem o sinal vermelho sejam notificados. Dessa forma a gente pensa e tem certeza, através dos dados que existem aí de pesquisas em nível nacional, que esse comportamento automaticamente ele reduz, né? Então, com o sensor de avanço de sinal vermelho e avançar o sinal vermelho gerando uma infração de trânsito, uma notificação, automaticamente as coisas se resolvem e esses números começam a cair. É aquela coisa, ninguém tá olhando, então eu vou fazer. Agora, opa, estão olhando. Exatamente, então, né? Exatamente. A gente não pensa no próximo, a gente pensa só na nossa necessidade. E os outros 2, controlador e redutor de velocidade. São as famosas lombadas eletrônicas que a gente conhece popularmente. Por que controlador e redutor? O controlador, ele serve para ele manter o controle da velocidade máxima da via. Por exemplo, Rua 7 de Setembro, 50 km por hora, velocidade máxima permitida é essa velocidade que a pessoa vai ter que andar. Então, em determinados pontos, que serão em cruzamentos, utilizando a estrutura de semafórica e tal, esses equipamentos vão estar instalados e sinalizados, e a velocidade permitida máxima ali é de 50 km por hora. Ou seja, o equipamento ele faz com que a pessoa respeite a velocidade máxima da via. E existe o redutor, né, que serve para que em determinado ponto se reduza aquela velocidade da via. Por algum motivo o estudo identificou, ou pode ser porque é próximo do hospital e o fluxo é muito grande, ou pode ser numa via muito rápida e ali pode ter um posto de saúde, alguma coisa assim, tem que reduzir a velocidade. O estudo identificou que daquele ponto precisa de um redutor. Então é o mesmo equipamento, só que ele tem a função de reduzir a velocidade, muitas vezes de 60 km por hora, que é a velocidade da via, para naquele ponto 40, e assim gerando uma segurança naquele entorno maior. Então são esses os equipamentos, são 50 pontos de fiscalização eletrônica que a cidade terá a partir das próximas semanas, né? Nós já estamos com equipamentos em testes, como tu colocasse. O que são esses testes? É a aferição do equipamento, se ele cumpre as regras solicitadas em edital, se ele cumpre as normas técnicas de aferição de velocidade, número de erros, porque os equipamentos eles não são perfeitos e às vezes eles podem deixar de registrar uma infração, mas isso tem um percentual máximo permitido pela legislação. Então, 98%, 99% né, das situações serão auferidas. Então, são questões técnicas nesse momento, apenas questões técnicas para que a gente possa, de fato, colocá-los em operação. E a gente espera que em poucas semanas a gente tenha mais esse equipamento, né, de fiscalização eletrônica na cidade. Uma demanda já solicitada há bastante tempo, né, prefeito? A gente recebe isso direto, né, das pessoas clamando por segurança. E é simplesmente para que se respeite e reduza a velocidade. Sim. Então, isso em breve estará funcionando. 50 locais, 150 faixas que serão fiscalizadas. Qual é a diferença? 50 locais. Por exemplo, um determinado local na Rua 7 de Setembro, ele precisa fiscalizar 4 faixas, porque tem 4 faixas de veículos ali com um corredor de ônibus que estão com veículos circulando. Por isso essa diferença de quantitativos, né? 50 locais aproximadamente, 150 faixas que serão fiscalizadas. E a gente espera que em breve tudo isso esteja em funcionamento para se somar tudo que a gente já falou que a gente tem, né? E para que se some a melhoria do comportamento das pessoas.
E o mais importante, né, esse investimento, de novo, é para gerar o cuidado com a vida, né? Acho que esse é o ponto principal, né? Esse é um investimento que é para cuidar da vida do cidadão, cuidar da vida do pedestre, cuidar da vida daquele que está cruzando a via mais movimentada, porque a Rua 7, apesar de ser uma via arterial, ela é cortada por outras, e no momento que aquele outro está fazendo uso do corte da via, atravessando ela, precisa ter segurança para isso. Então, são essas as questões fundamentais colocadas nesse processo, com muito cuidado, com muita responsabilidade, né? De novo, quiçá a gente não multe ninguém, né? Eu acho que esse é o nosso desejo, né? Para que haja, de fato, segurança para todos no trânsito da cidade de Blumenau. Esse é o foco principal do trânsito, essa é a nossa ação, esse é o nosso desejo, não queremos penalizar, né? Mas precisamos criar instrumentos, o Alexandre colocou bem, para que isso aconteça com responsabilidade também de todos nós, né? E quando a gente se coloca também é motorista, a gente é pedestre, a gente tem família, né? Então eu tenho a esposa que dirige, eu dirijo, tenho filhos, então tem outros familiares, então todos nós estamos preocupados com eles também nesse processo. O cuidado com a vida é o principal, né? E aí, falando sobre isso, né, vamos voltar um pouco à questão do Maio Amarelo em si, né? A gente tá vendo personagens, né, pessoas em totens na cidade, conscientizando também, falando, eu vi isso já de estacionamento, vai estacionar aqui na vaga de idoso, agora se eu não me engano tem um também falando sobre velocidade, e quem são essas pessoas que estão nesses totens? Na verdade, são campanhas que foram criadas justamente nesse sentido, para que as pessoas reflitam, né? Uhum. Tanto em vagas de deficientes, como em vagas de idosos, como uma situação que a gente está desenvolvendo agora, né, prefeito? Pensando na questão de proximidades de escolas, né? As pessoas que estacionam em fila dupla, enfim, ou aquele negócio, é só um minutinho. Uhum. Então, justamente são ações para que a gente reflita, né? A gente volta sempre na questão, né? É impressionante, mas a questão é fazer as pessoas pensarem. Eu tenho condição de me locomover perfeitamente, tenho a saúde ótima, tenho uma idade ainda não tão avançada. Por que eu preciso ocupar o espaço de alguém que precisa mais que eu? Que está regulamentado, né, prefeito? Idoso, uma pessoa com deficiência, de fato, precisa daquele espaço. Foi pensado para aquela pessoa. Uhum. E muitas vezes até a vaga é maior, né? Dependendo do local, para dar condição de abrir a porta, de tirar a cadeira, de roda, de estar toda uma condição de acessibilidade, né? Uma vaga precisa ter mais tranquilidade para o idoso desembarcar. Ele tem naturalmente, nós vamos chegar lá, eu espero, né? Sim. Eu espero que a gente viva tempo suficiente também usar estas vagas, né? E claro, naturalmente a idade nos dá dificuldade, a velocidade, os nossos reflexos não são mais todos aqueles. Então a gente precisa ter um tempo maior de embarque e desembarque e mais próximo do comércio, né? Até para facilitar a vida dessa pessoa. Então são com essas as razões que elas são pensadas, né? E sinalizadas para isso, né? Eu acho que esse é o ponto importante desse processo. Inclusive novo modelo de área azul, que nós também estamos nos próximos dias, já está sendo instalado, também vai dar uma outra condição de mobilidade em relação aos veículos no trânsito, né? Por quê? Porque a área azul é feita para que todos possam usar a via, não apenas uma pessoa durante o dia inteiro. Sim. Ela não é feita porque a prefeitura quer ganhar dinheiro, né? Ela é feita para que todos durante o dia possam usar aquele espaço que é público, que não é meu. Rotativo, no nome já diz. Exatamente, né? Ele não é meu, não é? Eu vou botar o carro lá, né? Ele não é meu, nem é do comércio. Sim. Acho que esse é o ponto importante. Ele não é meu, nem é do comércio. Né? Às vezes há um entendimento de que a vaga pública na frente do comércio é do comércio. Não adianta botar uma plaquinha lá que é tua, né? Ela é de todos, então a gente precisa ter a condição de entendimento disso. A área azul vem para também disciplinar o tempo de uso, né? Que alguém não coloque o carro lá às 6 horas da manhã e saia às 6 horas da tarde e ocupou a vaga que era de todos durante o dia todo, também para fazer com que o trânsito tenha essa reflexão e essa mobilidade. E aí, continuando nesse assunto, né, Maio Amarelo, conscientização e tal, com relação à educação, né, a gente já falou um pouco da Escola Pública de Trânsito, que faz, né, um trabalho importante de conscientização, porque, claro, a gente sabe que o município tem as suas limitações até de legislação, tem parte até onde o município pode ir. Como é que isso funciona na prática, assim, o que é feito de educação mesmo para o trânsito aqui na cidade, o que tem sido feito? Bom, João, a Escola Pública de Trânsito é um instrumento
que serve para a gente pensar no hoje, mas pensar no futuro. E o foco principal, além do trabalho que é feito dia a dia, para que o nosso trânsito hoje, ou o nosso dia hoje seja melhor, ele foca muito nas crianças, foca muito nos adolescentes. Como o prefeito colocou, nós temos o ônibus cinema, com palestras, enfim, atividades didáticas. Nós participamos de eventos privados, eventos públicos, escolas, com equipamentos, simulando vias, simulando semáforos, simulando pedestres, ciclistas, enfim, com carros de brinquedo. São inúmeras ações que são feitas para que a gente tenha sempre essa conversa no nosso dia a dia. Mas com relação à educação no trânsito, nós temos as nossas atividades de toda a secretaria da GMT, que é a Guarda Municipal de Trânsito, com ações muitas vezes de fiscalização, mas com ações muitas vezes educativas. Isso acontece também nos eventos que nós temos na cidade, Oktoberfest, enfim, toda uma estratégia diferenciada para que, além da fiscalização efetiva, a gente consiga melhorar as condições de circulação e segurança das pessoas, campanhas recorrentes com relação ao uso de transportes por aplicativo, uso de transporte coletivo, uso de táxi, enfim, para que as pessoas de fato tenham a certeza e a convicção de que a gente precisa seguir essas orientações e essas regras. E eu entendo também como educação toda a fiscalização que a gente faz, as blitzes que a gente faz, enfim, o controle de efetivo de como as coisas estão na cidade, que além de ser fiscalização, é um trabalho educacional também. Porque quando existe o trabalho ostensivo, o respeito aumenta. Né? Eu já cansei de receber questionamentos, perguntas, por exemplo, vai ter blitz? Não vai ter blitz? Mas qual é a diferença? Uhum. Né? Qual é a diferença? Eu sempre digo, sempre vai ter, mas nem eu sei. Eu não tenho a escala de onde será feito, como será feita, qual horário, quem são os agentes que estarão lá, não sei, porque eu não tenho que saber. Eu sou gestor de uma secretaria que regula trânsito, mas eu não tenho que saber aonde eles estão naquele momento, porque é justamente uma ação de fiscalização, né? E quem me pergunta para quê? Se tiver, eu não vou passar lá? Mas não é para respeitar, não é para respeitar, é só para respeitar quando tem, não tem? Então, vê como é a nossa mente, né? A nossa mente não trabalha da forma como ela precisa trabalhar em muitos casos. Então, todas essas ações fazem parte, né, do que nós temos para a educação do trânsito. A gente estava falando das vagas para deficientes e idosos. O prefeito Mário criou recentemente na cidade uma secretaria, né, para cuidar das pessoas com deficiência, né? Então, isso tudo mostra, né? Mas é uma ação que não tem a ver com a Secretaria de Trânsito e Transportes. Mas o que eu estava falando agora é uma ação da Secretaria de Educação também, junto com a Secretaria. Veja a importância que nós estamos dando para a evolução nossa enquanto ser humano. Naturalmente, o prefeito, eu não tenho essas informações da Secretaria para cuidar da pessoa com deficiência, mas veja a importância que nós estamos dando para que a gente possa pensar no próximo, né? E aí a gente naturalmente começa a melhorar a nossa vida, né, prefeito? Construindo uma cidade mais inclusiva, né? E eu acho que ela pensando que todos possam fazer parte desse trânsito, né? Todos possam usar o trânsito. Vamos seguir aqui a questão dessa conscientização. Precisa lembrar muitas vezes que todos os nossos ônibus hoje são adaptados para pessoa com deficiência, né? Então, às vezes exige mais paciência do veículo que está atrás, saber que vai ter uma pessoa com deficiência que vai desembarcar, vai demorar um pouco mais, ou até mesmo que vai entrar. Então, para quê? Para possibilitar que qualquer cidadão de qualquer ponto da cidade possa se deslocar e ter o privilégio de usar todos os serviços que uma cidade oferece, desde o comércio, né, desde as atividades, desde restaurantes, bares, enfim, né? Então, são essas as ações que a gente desenvolve. Então, agora que o Alexandre tocou bem aqui, a questão do Maio Amarelo, né? Ele é um processo que não acaba agora, no mês de maio, né? A gente está falando aqui do maio como, de novo, a gente convencionou que é o mês onde a gente fala um pouco mais disso, gera ações, gera movimentos, gera, né? Nós temos em setembro o Dia Sem Carro, né?
Então tem N movimentos que a gente convencionou, mas ela é só um elemento, né, para a gente impulsionar o debate com mais força dentro da nossa sociedade, né? É impulsionar esse debate, é isso que a gente quer, né? Impulsionar a conscientização. E claro, eu tenho dito, o maior agente de transformação são as crianças, né? Foram elas que ajudaram a mudar a questão do cinto de segurança, são elas que vão ajudar a mudar muitas coisas adiante. Mas os nossos jovens precisam também, que já foram crianças, em compreender a sua responsabilidade em relação a esse processo. Trânsito é um risco diário, né? É um risco para todos nós, né? Então, basta alguns segundos para que a gente possa ser vítima ou fazer vítimas, né? Alguns segundos. Esses segundos são no celular, esses segundos são por falta de reflexo por causa de bebida, esses segundos são pelo excesso de velocidade que me fez ultrapassar um sinal, que não dava mais tempo para frear e eu atropelar alguém. Esses segundos são gerados, na sua grande maioria, por nós, né? Por mim e por tantos outros que descumpriram a legislação de trânsito. Então, por isso, nós temos que tomar todo cuidado em relação a isso. E o Maio Amarelo vem com essa finalidade de nos lembrar novamente, de novo, outra vez, né? Reforçar, né? Reforçar, né? Que a gente tem um papel fundamental nesse processo. Simples assim, mas complexo ao mesmo tempo. Sim, E é a empatia, né? De colocar no lugar do outro, né? Essa é a maior se eu não quero que aconteça comigo, também não quero que aconteça com o outro. E o futuro? Pra gente já encaminhar para o final, né? Assim, a gente sabe que novos modais de transporte estão surgindo, vão surgir, né? A tecnologia se avança. A gente já falou aqui da tecnologia também em outro episódio, né? Falou sobre a CCO, né? Como é que a cidade tem se preparado para esse futuro no trânsito, assim, né? Como é que Blumenau vê isso? Com investimentos, né? Investimentos na Central de Controle Operacional, que vocês já conversaram aqui sobre ela e a importância dela, que precisa avançar ainda mais, né? Ela é só um embrião que tem muito a se desenvolver em relação a esse processo, e parte disso agora vai vir com os controladores, com uma série de outras ações complementares. Ao mesmo tempo, a própria evolução da conscientização, né? Nós, muitas vezes, nos espelhamos, por exemplo, em países europeus, mas nós queremos lá os benefícios, mas não queremos as regras. Por exemplo, nos países europeus, em cidades do porte de Blumenau, você não entra nem com o carro no centro da cidade, né? Você tem que deixar o carro no estacionamento e ir a pé, ou ir de metrô, ou ir de outro jeito, ou de ônibus mesmo, para se deslocar na região central da cidade. Então, são essas as ações que eu acho que a gente também precisa tomar consciência em relação ao nosso, né, papel. O futuro, ele é, eu diria, não é que é incerto, mas ele é extremamente complexo, né? Porque vamos ter cá o drone, né? Daqui a pouco a gente vai sair do nosso prédio com o drone voando. Quem é que vai regulamentar o espaço aéreo, né? Então, são coisas que a gente não tem toda a explicação, mas... Ou até o carro elétrico, por exemplo, que daqui a pouco, né, já está começando a surgir. É muito forte, né? Agora a gente tem que entender também, né, prefeito, que o carro elétrico vem muito forte, é um componente para evolução do mundo e melhoria na questão ambiental, né? Mas continua sendo um carro, né? Sim, Então a gente tem que pensar no futuro das cidades com menos carros na rua, né? O carro elétrico, ele vai continuar ocupando o espaço de um carro a combustão, com menos poluição, verdade, mas continuará sendo um carro, né? Então a gente tem que... Uma coisa é certa, né, prefeito? A gente não sabe como será. A gente está fazendo os investimentos para que a gente tenha, em 2030, 2040, 2100, né, uma cidade sempre melhor. Mas isso vai ter que continuar sendo executado pelas próximas pessoas que estarão na gestão do município, né? E uma coisa, talvez uma única coisa certa, né? Todos os investimentos, eles servem para que a gente melhore a condição das pessoas circularem, mas o futuro, ele será viável com menos carros. Isso. Né? Com menos carros, para que a mobilidade melhore. E basta olhar, né? Nós estamos fazendo um investimento aí para melhoria do transporte coletivo, com várias ações, né? Entre elas a colocação de ar-condicionado nos ônibus dos troncais 10, depois queremos estender isso para outros troncais também, né? A melhoria em relação a isso, criamos o fundo para que os recursos para o nosso subsídio de transporte coletivo, nesse momento são oriundos do Caixa Central, possam receber outros recursos, por exemplo, parte dos recursos das multas vão para esse fundo, parte da receita, toda a receita líquida da área azul vai
para o fundo para que a gente possa reinvestir em transporte coletivo, né? Então temos uma série de melhorias previstas aí para dar mais segurança e fortalecer o transporte de massa. E aí, quando falamos dos corredores de ônibus, por exemplo, eles são centrais nesse processo, né? E nós, em Blumenau, ainda mais. Nós temos uma cidade onde nós temos, para cada 3 pessoas, 2 têm carro, né? Esse tem veículo, né? Esse é o dado estatístico, então, ou moto ou carro. Então, veja aí o desafio que a gente tem também em relação a isso. Então, imagina se das 363 mil pessoas que o IBGE diz que nós temos de habitantes, né? 240 mil decidirem sair de carro num dia só, ou de moto. Não cabe nas nossas ruas. Não é que a gente não quer... A nossa cidade é uma cidade que não cresceu planejada, né, no sentido de que ela cresceu há 173 anos atrás, e as nossas ruas, a rua 15 era uma rua de carroça, né? E ela não tem muito que expandir, a não ser que a gente derrube os prédios aí e faça uma via no lugar dos prédios, mas ela é uma rua, foi feita para carroça. E esse é o nosso desafio em relação a isso também, para que a gente tenha toda uma condição de entender que precisamos nos adequar e adequar a cidade para e passo em relação a isso. Com novas vias, nós estamos fazendo isso, com novas pontes interligando as margens, né? Isso tem várias obras acontecendo nesse sentido, mas, sobretudo, de fato a questão de fortalecer o transporte coletivo, fortalecer o uso da bicicleta, a questão do deslocamento a pé. Então, quanto mais perto você também residir do seu trabalho, menos você vai precisar do carro. Quanto mais perto você residir da escola dos seus filhos, menos você vai precisar do carro. Eu acho que esse também é o ponto principal, que a gente, quando planeja a nossa vida, consiga olhar e planejar um pouco. Não depende só de nós. Eu acho que cada cidadão planejar a sua estrutura de vida ajuda muito nesse processo. Com certeza. E até como o prefeito falou, ciclofaixa, né, que está sendo instalada, então também aumenta a possibilidade da pessoa usar a bicicleta, né? Aí nesse caso ela vai ser sustentável e também, né, diminui a quantidade de carros na rua, né? Tudo isso é o todo, né? Tem que pensar o todo, né? Então é isso, pessoal. Se vocês querem falar mais alguma coisa que a gente não abordou, a gente passou por vários temas aqui, mas se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa pra gente encerrar. Eu agradeço, João, mais uma vez a oportunidade, dessa vez com a honra de ter o prefeito Mário Hildebrand aqui conosco, né? E satisfeito por poder, né, pontuar todos esses temas, né? Acho que é importante, as pessoas gostam de ouvir, muitas vezes falta informação com conteúdo, não só com conteúdo, mas a informação do que está efetivamente acontecendo no dia a dia, né? E nessa formatação aqui, todo mundo pode ouvir a hora que quer, enfim, né, assistir a hora que quer, e fazer com que essa informação chegue e consiga ser processada para que a gente tenha o objetivo alcançado, né, que é a maior segurança sempre, né? Agradecer a você, João, a todos que nos acompanharam nesse podcast, ao Alexandre pela parceria aqui nas informações. Eu acho que é através dessa construção, desse diálogo com você que está nos acompanhando, que a gente vai poder construir uma cidade cada vez melhor, que não é para mim, né? É uma cidade para todos nós. Então todos nós juntos podemos construir uma Blumenau ainda melhor. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, então, mais uma vez pela presença, secretário, prefeito. E a gente encerra, então, essa edição do Pode Seguir. Lembrando que você pode seguir as redes sociais da SMTT e ficar por dentro de tudo. E se você quiser assistir outros episódios que a gente já falou sobre vários assuntos que a gente debateu aqui de forma mais aprofundada, você pode procurar no YouTube e também no Facebook. E a gente se vê no próximo episódio.